Vamos lá para a terceira parte, ou terceiro tópico, se você preferir, desta lição. Lembrando que nós estamos falando sobre as lições da revista da Editora Betel, e você pode adquirir esta revista maravilhosa com 13 lições através da Editora Betel. E nós estamos falando da lição de número 11, Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Lição estas que foram comentadas pelo pastor Valdir Alves. Antes de nós lermos aqui, você que está se achegando em nosso canal, quero te convidar para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem. Para nós é importante, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e assim teremos condição de alcançarmos mais pessoas através da propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, primeiramente, nós vamos falar aqui sobre o impacto da conversão de Cornélio. Vamos lá para os comentários do pastor Valdir Alves. A conversão de Cornélio teve implicações profundas para a igreja primitiva. Primeiro, confirmou que o Evangelho é para todas as nações, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam benditas. Segundo, desafio as barreiras culturais e religiosas entre judeus e gentios, pavimentando o caminho para a missão gentílica, liderada por Paulo e outros. Então aqui nós vamos primeiramente entender que a conversão de Cornélio trouxe sim questionamentos em Jerusalém. A conversão de Cornélio não foi apenas um testemunho pessoal, mas foi um marco histórico. Quando Pedro ele retornou a Jerusalém, a notícia ela gerou questionamentos entre os irmãos judeus. Não era uma resistência ao evangelho, mas o confronto com uma nova compreensão do agir de Deus. Então o debate aqui ele girava em torno de uma pergunta central: como Deus pode salvar gentios da mesma forma que salvou os judeus? Pedro, então, ele relata passo a passo acerca da ação divina. A visão de Cornélio, a visão que ele próprio teve, o derramamento do Espírito sobre os gentios. E a conclusão da igreja de Jerusalém foi clara. Logo também aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida, ou seja, para a vida eterna. E aqui nós aprendemos que Deus, ele amplia a visão da igreja. O Espírito Santo, ele conduz a verdade e o Evangelho não pertence a um grupo exclusivo, mas ele pertence ao mundo. Vamos mais aqui. Aí lá no tópico de número 3.2, tá? Porque eu já falei aqui, já tanto na introdução como do tópico 3.1, que vai falar sobre que a conversão de Cornélio provocou questionamentos, e aqui no tópico 3.2 vai dizer que a reação de Cornélio, tá? Diante da ação divina. Vamos lá. A reação de Cornélio diante da manifestação divina por intermédio da visão de um anjo de Deus é caracterizada por atitudes exemplares no processo da conversão. Então a reação de Cornélio diante da ação divina faz nós entendermos que a sua resposta à manifestação de Deus ela foi marcada por uma humildade, prontidão, obediência. E ao receber a visão do anjo, ele não questionou, ele não posterga e ele também não espiritualiza demais. Ele simplesmente age. As suas atitudes aqui, elas revelam, meus irmãos, um coração convertido. Primeiro, ele obedece imediatamente à direção divina. Ele reúne seus familiares e pessoas próximas. Ele cria um ambiente propício para que eles pudessem receber a palavra de Deus.
Então, assim, Cornélio, ele entendeu que as experiências espirituais verdadeiras exigem também respostas práticas. Ele não reteve o que recebeu, mas ele compartilhou. Ele não se colocou no centro da experiência, ele apontou para Deus. E isso nos ensina que conversão genuína não se prova por emoção, mas por atitude. E aí depois ele encerra aqui o tópico 3.3 falando sobre que Cornélio é um exemplo de discipulado. É interessante que o anjo de Deus foi enviado não para evangelizar Cornélio, mas para avivar a sua fé e orientá-lo sobre a necessidade de aprender mais sobre a vontade de Deus. A missão de expor o evangelho e fazer discípulos é da igreja. Para tanto, o Espírito Santo foi derramado. Cada membro do corpo de Cristo é chamado a ser um discipulador. Na conversão de Paulo, Jesus aparece no caminho de Damasco e o direciona a entrar na cidade, onde ele receberia instruções. Na conversão de Cornélio, o anjo de Deus aparece a ele e o direciona a chamar Pedro. Então, nós vemos que todos aqueles que tiveram uma chamada, tiveram alguém para orientar. A gente vê que de Eliseu foi Elias, a gente vê que do apóstolo Paulo foi Ananias, e a gente vê que aqui, neste contexto de Cornélio, foi justamente o apóstolo Pedro. Então a gente aqui fecha dizendo que a vida de Cornélio se tornou um modelo de discipulado cristão. Ele não apenas creu, mas ele caminhou em um crescimento espiritual. Sua casa foi transformada, sua fé foi fortalecida, sua influência, ela passou a glorificar a Deus. Então a gente passa a entender que Cornélio nos ensina que discipulado é viver a fé no cotidiano, liderar a família no temor do Senhor e permanecer ensinável e obediente. Ele começou como um homem temente a Deus e terminou como um discípulo cheio do Espírito Santo, integrado à comunhão da igreja. Então nós vamos concluir aqui, antes mesmo de nós lermos a conclusão, e eu quero falar sobre isso com você, que a história de Cornélio, ela revela que Deus ele chama pessoas improváveis, que a graça rompe barreiras culturais e religiosas, que o Espírito Santo ele confirma a salvação, a obediência também consolida o discipulado. Então Cornélio aqui ele nos mostra que quando Deus ele salva alguém, ele também usa essa pessoa para transformar estruturas, mentalidades e também gerações. É por isso que em Atos capítulo de número 10 e o versículo de número 35 está escrito: em toda a nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. E aí nós terminamos aqui lendo a conclusão proposta pelo pastor Valdir Alves, que diz: Cornélio agiu imediatamente ao receber a instrução do anjo, enviando mensageiros a Jope. Sua fé e prontidão para obedecer abriram as portas para uma transformação espiritual que impactou não apenas sua vida e de sua família, mas a trajetória da igreja. E assim nós terminamos aqui essa lição extraordinária comentada pelo pastor Valdir Alves sobre a história de Cornélio. Que Deus possa abençoar e que de alguma forma, através dessas lições, possamos estar sendo úteis para o seu crescimento espiritual e do conhecimento das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a todos.